E agora então quero acolher cada uma, apesar da fumaça que talvez esteja aí, ou neblina, não sei bem direito, que possa ser um bom dia, porque Deus está no meio de nós, porque nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os seus lugares, por favor. Por causa da Semana da Pátria, se o grupo quiser sentar, por causa da Semana da Pátria, eu trouxe uma saudação de Hebreus 13, versículo 14, onde o autor diz para os leitores desta carta aos Hebreus: neste mundo não temos morada permanente, mas aguardamos a morada que há de vir. Neste mundo não temos morada permanente, mas aguardamos a morada que há de vir. Eu não deixei de me lembrar de quem perdeu a sua casa com a catástrofe que ocorreu. Não deixei de me lembrar de pessoas que não conseguem ter a sua casa porque não tem como construí-la por falta de recursos. Também não deixei de lembrar das pessoas que fogem do seu país de origem, ou são expulsas do seu país de origem, ou querem procurar uma nova pátria e muitas vezes vão morar em container ou embaixo de ponte, seja lá onde for. Talvez o autor aos Hebreus quis também consolar as pessoas que estavam sem casa naquele tempo, dizendo para elas: olha, nesse mundo a gente não vai morar para sempre, nós vamos ter um fim da vida, mas nós aguardamos a morada que Deus reservou para aqueles e aquelas que creem em Jesus Cristo. Que essa fé também esteja presente na minha vida, na tua vida, para que a gente possa enfrentar não só esse assunto, essa dificuldade que de repente alguém pode ter, mas tudo que vir pela frente. Amém. Convido a ouvirmos o hino. Eu só confio no Senhor, que combina muito bem com essa palavra de acolhida que trouxe antes. Só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que o largo céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Te agradecemos, Deus eterno, por esse chão que é a nossa pátria. Quando a gente que não tem onde morar e nenhum lugar para chamar de sua pátria. Te agradecemos a Deus que essa semana serviu para a gente pensar um pouco mais sobre a nossa cidadania, sobre o que tu esperas de nós como cristãos e cristãs, com nossas ações neste mundo. Queremos reconhecer a Deus que muitas vezes é fraca a nossa luz, a luz que é refletida pela luz de Jesus Cristo, e assim nossas boas obras muitas vezes ficam apenas em boas obras que poucos enxergam. Te agradecemos a Deus que nos acolhes e nos aceitas assim como somos, e não nos deixas ficar como somos porque tu nos transformas. Obrigado, Deus, pela transformação promovida pelo perdão dos pecados, pela obra do Teu Espírito em nós que vem através da Tua Sagrada Escritura.
agradecemos pelo encontro de hoje, pela tua presença em nosso meio. Pedimos que nos ilumines e não por último, Senhor, pedimos que nos perdoes, porque não merecemos, mas precisamos do teu perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como palavra de absolvição, quero repetir o que já disse antes, que Deus nos aceita como somos e não nos deixa permanecer como somos. Enquanto nos perdoa, vai nos transformar. Amém. O hino que nós cantamos é o 84 agora. Te agradeço, Deus Senhor. Também hoje, Senhor, quando nos preparamos para ouvir a leitura da Tua Palavra, pedimos que ela seja para nós como luz para iluminar os caminhos e os nossos passos. Pedimos em nome de Jesus que contigo e com o Espírito Santo governa de eternidade a eternidade. Amém. Combinei com o Henrique que ele vai fazer a primeira leitura do Salmo 137, que não é o salmo previsto para hoje, mas eu escolhi esse salmo por causa da Semana da Pátria, porque ele fala de saudades da pátria. Nós podemos ouvir sentados mesmo. Saudades da pátria. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos e diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, ó Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, se não pensar em você, como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia,
você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Obrigado, Felipe. Eu quero comentar esse salmo mais tarde. Agora, antes de ler o Evangelho previsto para esse domingo, eu quero também comentar que eu não vou pregar sobre esse Evangelho justamente por causa da Semana da Pátria que teve ontem. Mas essa palavra do Evangelho, de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, Marcos 7, 31 a 37, ela conta uma situação que pessoas trouxeram um surdo para Jesus curar. E eu fiquei imaginando assim, ele sendo surdo, dificilmente terá ouvido as pregações de Jesus. Como é que um surdo pode ouvir alguma coisa, né? Então ele também não conhecia direito o que Jesus dizia, fazia, talvez ele fazia porque ele podia enxergar. Mas ele não sabia bem direito o que pensar, de repente, como crer em Jesus, porque lá em Romanos está dito que a gente crê pela palavra, a palavra da pregação da palavra de Deus. Quer dizer, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então eu imagino que esse surdo talvez fosse um homem sem fé, ou pelo menos não tinha sua fé pura, e Jesus o cura. E não foi o único sem fé que foi curado por Jesus. Também tem aquela situação de uma pessoa que passava a vida deitado numa cama que era paralítico, e Jesus estava pregando numa casa, a casa estava abarrotada de gente, não só lá dentro, como também nas portas, e eles não conseguiam passar com aquela cama, subindo no telhado e baixar a cama pelo telhado até onde Jesus estava. E aí o evangelista escreve que, e vendo-lhes a fé, eram 5 pessoas, os 4 que carregavam a cama e mais que estavam deitados nela. A fé de quem? Dos 5 ou dos 4 que estavam carregando, a gente não sabe bem direito. Mas é possível que os 4 que foram lá, Jesus viu a fé que eles tinham e também então atendeu o pedido deles. Assim como de repente a gente pode pedir em favor de alguém que não é exatamente um exemplo de fé. Então eu leio Marcos 7, 31 a 37, do qual já acabei de falar alguma coisa. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele contava, mais ele condenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que surdos ouçam e os mudos falem. Essa é para nós a palavra da salvação, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá em casa, nesses dias que durou a Paralimpíada, a gente gostou
gostava de observar a premiação de quem recebeu a medalha de ouro, porque a bandeira do nosso país era elevada na altura maior e era cantada, tocada no hino nacional. E nós sempre nos emocionamos com isso. Quando o hino nacional é cantado, nós vemos a nossa bandeira. E eu estou falando isso justamente por causa da Semana da Pátria. Por outro lado, apesar da importância da Semana da Pátria e do quanto ela é necessária, eu vejo que no nosso país não há só coisas das quais a gente se orgulha. Há coisas que nos entristecem muito. Como, por exemplo, o fato de... Eu, por exemplo, não tenho certeza se o que tem aqui é uma neblina ou se é fumaça de queimada. E o pior é que a gente tem sido informado que a maioria dessas queimadas são feitas de propósito. Alguém vai lá e toca fogo. E aí nos perguntamos, como pode alguém fazer isso de propósito? Que tipo de mentalidade tem essa pessoa? Será que não se importa com os animais que vão morrer por causa do fogo? Será que não liga para aquela paisagem desoladora, horrível, tudo cinza ou preto, se espalhando por quilômetros e quilômetros, às vezes a perder de vista? Será que não se importa com as casas que serão queimadas, com as pessoas mortas, com a comida que vai variar, porque está tirando ali um lugar que pode ser plantado, embora muitas vezes depois do fogo também dá para plantar? Mas já há muito tempo a gente ouve dizer que o fogo queima muita coisa boa também. Será que não gostam então de ordem e progresso? Preferem desordem e atraso? E o pior é que eu não consegui ficar pensando só no Brasil. Também tem problemas fora da nossa pátria. E eu pensei nas pessoas que estão migrando o tempo todo, saindo de casa, indo para um lugar onde tem esperança de conseguir algo melhor. O tal do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, calcula que 120 milhões de pessoas estavam fora da sua pátria em junho. Isso dá até um pouco mais do que 10 Rio Grande, a população de 10 estados do Rio Grande do Sul. E o pior de tudo é que cerca de 40%, se fosse 120 milhões, daria 48 milhões de crianças no meio desses 120 milhões, sobrevivendo muito precariamente. Isso realmente me entristece e me revolta muito. O que o Henrique leu mostra que o antigo povo de Deus sempre valorizou. E diz o presidente da comunidade de Tramandaí, o Dr. Wilson, que foi lá na Palestina, onde eu nunca fui, que até hoje esse povo ele é muito patriota, que é um povo que valoriza muito a sua terra. O Salmo 137 mostrou isso de maneira bem. Esse salmo, escrito por pessoas que foram levadas à força quase uns 1000 quilômetros adiante, da Palestina até o Iraque, onde era a Babilônia, levados para lá, quando as pessoas babilônias pediam, toquem para nós os hinos de Sião. Eles diziam, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos ao nos lembrarmos da nossa pátria. Mas como vamos cantar e tocar harpa, tocar lira numa terra que nos escravizou? Passaram mais ou menos 600 anos, e lá na Palestina, Jesus, mesmo sendo israelita, não mostrou essa mesma devoção à sua pátria. Interessante isso. Pois ele atendeu o pedido de um oficial romano
que era invasor, que os escravizava, que cobrava altos impostos, que mantinha a paz à custa de muita violência, à custa da espada, que eram inimigos dos israelitas, Jesus curou o empregado do oficial invasor. E quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados que foram prender Jesus, Jesus o repreendeu e colou a orelha de novo. Em outro momento ele disse: se um dos soldados do exército invasor te fizer carregar uma carga por 1 quilômetro, carrega 2 quilômetros. Então ele não estava formando um exército, formando uma resistência, formando de repente uma conspiração para combater os invasores. E pelo que a gente entende do que Jesus ensinou, mais importante que a pátria são os que moram nela. Mais importante que as pátrias desse mundo afora são as pessoas criadas em imagem e semelhança de Deus. Deve ser por isso que ele mandou os discípulos a todas as nações, para fazerem outros discípulos também. Ele não disse assim: ó, lá na Síria vocês não vão, porque são inimigos de Israel. Não vão no Líbano também, porque são inimigos de Israel. Não vão no Egito, porque o Egito nos escravizou 400 anos. Não vão na Babilônia, porque a Babilônia nos escravizou por mais ou menos 60 anos. Era para ir para todos os lugares. Assim como Deus mandou também Jonas para a cidade de Nínive, para pregar para aqueles bandidos de lá. Mas aqueles israelitas sentados à beira dos rios da Babilônia, vivendo uns 600 anos antes de Jesus, não conheciam o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou. E por isso eles queriam retribuir olho por olho, dente por dente. Por isso, nos últimos versículos do Salmo 137, é uma palavra muito pesada. Eles disseram, eles escreveram: Babilônia, você será destruída. Feliz quem fizer com você o que você fez conosco. E o pior vem agora: feliz quem pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. E quase 600 anos depois, repito, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Está escrito lá no Antigo Testamento, está escrito isso. Eu, porém, digo a vocês: não se vinguem dos que lhes fazem o mal. E Jesus continuou: vocês sabem o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu digo a vocês: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu. Jesus falando para o povo que o ouvia: mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto aos que fazem o bem como para aqueles que fazem o mal. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai que está nos céus. Talvez alguém pergunte, afinal de contas, o que isso tem a ver com o pacto? O que o pastor está dizendo isso? O que escreveu isso aí nas anotações dele? Eu penso assim que como que Jesus escreveu e fez, é como se ele dissesse para nós: independência completa. Só acontece se vocês acolherem no vosso coração o que eu estou ensinando para vocês. Independência completa só acontece se vocês acolherem no vosso coração o que eu estou ensinando para vocês. Então, se aceitamos a novidade, que é a novidade?
O Antigo Testamento é diferente do Novo. O Antigo Testamento é da olho por olho, dente por dente. O Novo Testamento é não se vive. E Jesus diz várias vezes: ouviste do que foi dito, eu porém vos digo. Então, para ler o Antigo Testamento, a gente tem que lembrar o que está escrito no Novo. O Antigo Testamento só passa se a gente passar pelo crivo do Novo. Eu fiquei sabendo que tem uma igreja evangélica no Brasil que nem usa mais o Antigo Testamento. Mas nós usamos. Porque tem um texto que diz assim que o Novo Testamento está escondido no Velho. E que o Velho Testamento se revela no Novo. Então a nossa Bíblia, como alguém perguntou, Antigo e Novo Testamento, ou lei e Evangelho, é o que significa o feitio que a gente costuma usar. O Filho de Deus nos chama para uma vida responsável e respeitosa, marcada pela confiança e pela esperança do Senhor. E essa vida marcada pela esperança e pela confiança do Senhor foi muito bem lembrada por Pedro quando escreveu assim: Deus prometeu que nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova pátria, onde mora a justiça. Essa será a nossa pátria para sempre. E ninguém mais terá vontade de ir para outra pátria, de trocar essa por outra. Pois essa pátria será governada pelo próprio Deus, e tudo de bom a gente pode dizer dele. Amém. Pois é, o grupo quer cantar o hino 33 conosco, porque fala em uma novidade de vida, né? Vaso novo, 33. várias pessoas se envolvem na preparação dele, né? Coisa que certamente já foi dito em outras ocasiões. Agradeço ao grupo, ao organista, agradeço a quem bateu o sino, quem preparou aquele altar, as senhoras delas, limpou a igreja, abriu a igreja, tudo que foi feito para preparar para esse culto. Que Deus dê sempre muita alegria pelo servir e muita motivação para que continuem fazendo esse trabalho tão importante. Amém. O passeio da Oase, pelo menos as senhoras que fazem parte do grupo, sabem muita coisa que aconteceu, porque a maioria foi, e mesmo as que não foram, podem observar as fotos e as narrativas, né, que acontecem
colocassem lá do passeio que houve lá em Itati. Silvia ainda quer dizer alguma coisa sobre isso? E foi um dia muito gratificante. Quem sabe ano que vem vai ser veremos mais mulheres lá juntos. Inclusive algumas que não participam do grupo podem ir também. Pode ir, católica, outras. Então virão 2 ônibus no ano que vem. Isso aí. Mas aproveitando também isso aqui, eu também quero falar do dia 10 de outubro. Nós queremos montar de repente uns 3 ônibus para Campo Bom. Com certeza ele está O que cheio. vai ter lá em Campo Bom? É o dia sinodal da UASE, que era para ser tido em maio, como deu as enchentes, foi transferido para julho, mas daí, como ainda estava tudo. Como vocês estão falando muito bem desse. Vai ser dia 10 de outubro. Beleza. Como vocês estão falando muito bem desse encontro, no ano que vem vai ter gente que não foi agora e vai querer ir. Isso aí. A Nina quer dizer alguma coisa também? Só complementar o que a Silvia disse, eu fiquei sabendo que lá no encontro de quinta-feira era encontro de mulheres e mulheres de oásis. Então tinha de várias religiões ou não. Tá? Então o encontro foi direcionado assim, tá? Não somente para oásis. E foi maravilhoso, né? Tanto a nossa viagem com alegria, com orações, né? Com cantos, com palavras lá que foram ditas com teatro, que vou colocar que nós temos agora 2 artistas, a Silvia e a Eliana, né? Opa, a Eliana está pensando em mim. Oi, Eliana, você está vendo aí, Eliana? A Rosana, tá? E foram os artistas que se salentaram lá, e cantamos até em alemão. Pois é, eu quero aproveitar o gancho para dizer assim que existem grupos também que além de mulheres e até de outras denominações, tem grupos que em algum momento, talvez um encontro por ano, 2, 3, procuram também convidar os homens. Né? E daí a gente até diz assim que a ordem auxiliadora é de senhoras e senhores. Né? Então se vocês quiserem criar um dia aí bem, acho que já tem, né? Mas esse dia de sinodal, os homens estão especialmente convidados a ir juntos. Muito bem. Inclusive o casal ali, né? Comigo, né? Valeu. Gente, tem visitantes hoje aqui entre nós? Tem visitantes? Por favor, teu nome? Vera, tu és daqui mesmo? Estou morando aqui agora. Está morando agora? E tu és luterano ou de outra denominação? O meu marido é luterano. E Eu e minha mãe somos evangélicos, mas aqui a gente está no meio de luterano. Muito bem. Então eu iria dizer assim que vocês serão sempre muito bem acolhidos e bem-vindos aqui. Nós nos alegramos que vocês hoje estão participando aqui, como também nos alegramos por todos os outros e nos alegramos que mesmo aqueles que não vieram não estão longe do cuidado, do amor, do poder de Deus. Que Deus esteja também com quem não vem. Amém. O pastor Edson, a partir do 1º de setembro, então é pastor em Parobé. E as comunidades da paróquia estão agindo para conseguir alguém para substituir. E dia 9 do mês passado foi publicada a vaga e dado assim algumas informações sobre o perfil que a gente espera, né? E o prazo se encerra amanhã. A pessoa que recebe os perfis, os currículos, é a Tânia, e ela encaminha para nós. Eu tenho 3 homens e 5 mulheres, né? São 8 pessoas que têm vontade de vir para cá. Como é que isso acontece? A ISLB tem um estatuto que ela manda para as paróquias se adaptarem. E nesse estatuto está dizendo
que quem escolhe os obreiros, os ministros, as ministras, é o conselho paroquial. Então isso é uma responsabilidade, é uma obrigação do conselho paroquial. Mas eu sugiro que se encontre alguma forma de também outras pessoas de alguma maneira poderem dar a sua opinião. E como vão ser escolhidos alguns entre os 8, não vamos contar todos os 8, porque a paróquia tem que pagar toda a despesa de locomoção, a despesa de estadia e a despesa também de alimentação. Então, se pagar de 8, de repente vamos ter que pular no bolso de vocês para conseguir mais dinheiro. Então, a gente vai tentar pensar assim em 3 ou 4 candidatos, né, para que venham também celebrar um culto. E nesse culto, que nós pedimos que vocês participem de todos eles e avisem os que não estão aqui hoje também, para que vocês poderem manifestar para as pessoas da diretoria: olha, a gente se agradou de tal pessoa, se agradou desse, daquele. Acho que isso é importante, tá? Alguém quer falar sobre isso? Não sei, a Tânia é representante da paróquia aqui hoje, tem mais representante da paróquia? Aqui. Eu acho. Ah, sim, a tesoureira. Mas é. A mulher subiu. O que o pastor falou, talvez esclarecendo melhor, de quando os candidatos escolhidos vierem para cá, temos que pagar todas as despesas. Isso significa justamente a locomoção deles para vir fazer os cultos, né? E o fato, por exemplo, de vocês participarem dessa escolha, ela evita que vocês pensem que isso é escolhido por essas pessoas são escolhidas por uma minoria, por uma e até uma panelinha, né? É uma panelinha, não, né? Então, o que o pastor Aldenes está dizendo é justamente isso. Nós somos responsáveis no primeiro momento, né? Receber os currículos, analisar os currículos, escolher 3 ou 4, porque tem 8, né? Então a gente pode escolher 3 ou 4. Mas que é importante que vocês levem isso para toda a comunidade, para toda a paróquia, que vocês, sendo membros das comunidades, né? Sendo membros, eu vou frisar isso, que vocês tenham uma participação ativa nessa escolha. Né? Então, eu sinceramente achei assim um monte de currículos. Né? Achei assim muito, muito gratificante esse fato de nós recebermos 8 currículos. Né? Então, e de todas as, como é que eu vou dizer? A palavra tipo não é adequada, mas assim, são idades muito diferentes, né? Idades diferentes, experiências diferentes, quantidade de cursos diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. Então, o nosso leque de opções é bem variado e merece atenção. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa ou dar uma opinião antes da gente passar ainda de repente para mim, né? Que é da paróquia também? Nina, tu queres dizer mais alguma coisa? Eu coloco as palavras Tá. na minha boca. São os perfis, né, diferentes, né? Isso que eu estava dizendo. É isso aí. Tá certo. Tudo certo. Convido para o próximo culto, daqui a 2 semanas, dia 22 de setembro, às 9 horas. Tem aniversariantes, o Luciano veio comigo, pastor, vamos fazer aniversário dia 27. Aí eu disse, então tu espera mais 2 domingos para a gente anunciar daqui a 2 domingos que é o aniversário. Né? Alguém que faz aniversário agora, mais ou menos nessa época? Só não gosta de nascer no inverno, né? Eu nasci bem no verão, no 1º de fevereiro. Na verdade, eu faço dia 16. Ah, é? Enquanto não te importasse que era frio. Não, eu acho que minha mãe que não se importou. Dia 16, então é antes do próximo culto. E do dia 22, infelizmente, eu não vou estar. Pois é. Mas desejamos desde agora que seja um dia muito agradável, abençoado, início de um novo
antecipadamente. Obrigada. Eu acho que eu digo o nome de todos aqui, né? Isso aí. Tá bem. Tem algum outro aviso ainda? Quer falar sobre o bingo? Até inclusive a tesoreira da OASM, presente hoje, nós sugerimos fazer um chá, mas a maioria não concordou, porque o chá ele se torna muito trabalhoso e as pessoas não estão em condições de doar, colaborar. E eu acho que o chá em si é aquele chá que eu faço o meu bolo e levo lá. Eu faço o meu pastel e levo lá. Não vou lá no mercado, como tudo aqui, trago aqui. E não é essa intenção do chá da oásis. Já teve mudanças e tudo, mas acho que ainda tem que trazer essa relíquia dele. Eu faço a tradição, né? Então as mulheres preferem fazer o bingo na parte da festa. E o bingo é um bingo assim, mais para passar uma tarde legal, trazer os seus amigos, amigas, todos são bem-vindos. O cartão é quanto? É R$5 a É mais acessível para que mais gente participe dessa comunhão, né? Pode jogar a tarde inteira, tem 10 rodadas de 3 prêmios cada rodada. E daí tem 3 rodadas especiais, assim, prêmio melhor, né? E muito bom também se Então, o... de 10 a gente vende. A preços módicos, né? Oi? Preços módicos. Sim, 10 reais de refrigerante, né? Quem que quiser doar um brinde é muito bem-vindo também, né? Isso aí a gente agradece. Eu ia dizer que uma das coisas que eu mais valorizo é o ambiente agradável, de alegria, né? Gente conversada, se agradável de estar ali. Então, quem quiser passar um tempo bem agradável, venha comigo. Na verdade, não era nossa intenção, né? Como nós sofremos bastante da pandemia e as pessoas ficaram muito em casa, né? Então, surgiu de mim mesmo, eu falei assim, para nós começar a conversar e passar uma tarde legal, né? E daí no verão, assim, nós não sabíamos mais o que fazer de tanta gente que encheu o salão. Era só gente correndo, meu marido não sabia mais o que buscar, faltando alimento, faltando isso e aquilo. Ele trabalhou tanto naquele dia que ele é amado até hoje. Mas foi muito gratificante, assim, nem que tenha umas 30, 40 pessoas, já é ótimo, muito bom. Sejam bem-vindas as novas aqui, tá? É às 14 horas tem isso. Obrigada. Obrigado também. E nesse espírito de fraternidade, de comunhão, que o Senhor Deus dê-nos a paz que está acima de todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Durante a coleta, que é destinada para trabalhos do Sínodo, nós cantamos o 153, Alegrai-vos sempre do Senhor. 153. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos
recebem ofertantes e não ofertantes para que não falte o sustento diário. Amém. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Então, que nós celebremos a Santa Ceia com gratidão pelo que Jesus fez, porque a memória que nós temos é que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele voltou ao mundo divino por nós também. E quando comermos o pão e bebermos do fruto da videira, confiemos que o Senhor está unido conosco para fazermos as obras que Ele preparou para nós. A comunidade pode se colocar de pé, por favor. Eterno Deus, reconhecemos que tudo vem de Ti. Também essa natureza que muitas vezes é tão desrespeitada. Mas especialmente o pão e vinho que colocamos sobre essa mesa também vem de Ti. Que este pão e este vinho sejam recebidos por nós como comida e bebida da salvação em Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja com todos nós, por isso elevemos nossos corações a Ele, reconhecendo que é nosso dever render graças a Ele, pois nos mandou o Salvador. E agora, atendendo ao que Jesus ensinou, lembramos que Ele, na noite da traição, pegou o pão e, tendo agradecido ao Senhor pelo alimento, Ele repartiu esse pão e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Amém. E como importante não é o cálice, mas o que tem dentro do cálice, então, enquanto eu estiver aqui, eu vou usar para a consagração essa bandeja com esses cálices. E lembrar que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter comido com seus discípulos, pegou também o cálice como vinho e, tendo agradecido ao Senhor pela bebida, entregou a bebida aos discípulos, dizendo: tomai e bebei desse cálice todos. Que o Senhor vos fortaleça e preserve hoje e sempre. Assim nós lembramos que este cálice é a memória do sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Amém. Jesus, na ceia tua morte, relembramos, mas nos apegamos em tua ressurreição. Ressurreição que renova a nossa esperança até que retornes em teu poder e glória. Oramos. Deus eterno, dá-nos o Espírito que encoraja e vivifica, Espírito que cria comunhão, restabelece comunhão rompida e nos torna um só corpo, e que possamos viver na promessa de que estás e sempre estarás conosco para testemunharmos tua fidelidade. Também lembra-te, ó Deus, de todos os nossos queridos que já partiram desta vida, teus filhos e filhas, irmãos e irmãs na fé. Confiamos que no tempo oportuno tu vais nos reunir com todos na mesa do reino que esperamos. Reino já inaugurado por Cristo Jesus. Amém. Convido então que o grupo de canto
como símbolo, como sinal de que queremos viver unidos e unidas. Aqui, Deus eterno, dirigimos as nossas palavras de oração, agradecendo porque tens nos abençoado com os hinos que cantamos, abençoado com a tua palavra que foi vida, abençoado com a comunhão entre nós, e que tu, com a tua misericórdia e o teu poder, tu nos ajudes aí onde for necessário a reconciliação, perdão, onde for necessária misericórdia, para que possamos abrir nosso coração para o teu amor que concede reconciliação. Obrigado, Deus, que também as coisas que não dissemos, que somente pensamos, são do teu conhecimento e estão sendo atendidas à medida da tua vontade. Agora também queremos elevar a ti mais uma vez os nossos corações quando oramos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Amém. Pode sentar agora. O cálice que compartilhamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que repartimos é a comunhão do corpo de Cristo. Vamos comungar, porque tudo já está preparado desde o dogma. Então eu convido a comunidade, como é costume, se aproximar para a distribuição. E peço que duas pessoas me ajudem a distribuir os alimentos. Vamos comer e beber, e que assim o Senhor nos fortaleça e preserve para sempre. Amém. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Com esse comer e esse beber, nós estamos lembrando, em memória, do que Ele fez por nós, entregando a si por completo. Com gratidão, comamos e bebamos. Amém.
Te agradecemos, ó Senhor, que nos honras com a tua presença e oferecendo a ti mesmo por completo também por nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, que não saímos daqui como entramos, mas saímos renovados pelo teu perdão e pela bênção da palavra que foi cantada e foi lida e foi pregada. Agradecemos, Senhor, que não precisamos fazer isso apenas entre tu e cada um de nós, mas entre tu e uma comunidade que está aqui, simbolizando assim o teu corpo, formado pela comunidade espalhada por todos os lugares e por todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Te louvamos e bendizemos por isso e por tudo mais que não nos lembramos de dizer nesse momento, e fazemos isso pedindo que nos abençoes, cuidando de nós no nosso retorno para os nossos lugares. Por isso rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos abençoes e nos guardes, que faças resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levantes o teu rosto e nos dês a paz. Amém. Vamos e servamos a Deus e ao próximo com alegria. Vive na paz do Senhor. Amém.